E aí galera, tudo jóia? Vamos lá, hein? Dando continuidade na sequência nossa aí de exercícios de trigonometria. Vamos ver o que temos aí pela frente. Então, o exercício que eu comentei com vocês, tá? A respeito de tanto que ele é importante, como ele aparece exercício desse estilo. Então, qual é o valor de x na figura? Então, o valor de x está aqui, é esse segmento que vem desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. Então, vamos voltar aqui, já vamos atualizar a corzinha da caneta, porque esse aviso no slide sempre fica aí dando Ele quer saber o valor dessa distância aqui, x. Reparem o seguinte, interessante aqui pra gente. Interessante, vamos dar uma olhada no triângulo grande. O triângulo retângulo grandão, tá? Então, se quiser nomear aqui, então aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui a gente pode pegar, por exemplo, um ponto P qualquer, tá? Então, olhando para o triângulo ABC, eu já nomeei aqui, mas triângulo ABC, trabalhando no triângulo ABC. Vou colocar aqui, o valor dessa altura, porque, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, seno, e nós sabemos qual é o valor do seno de 30 graus, né? Tabelinha de ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. Então, quem é o seno? O seno é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o 40. Ok? E isso daqui tem que ser igual a meio. Nós já caímos numa situação muito parecida como essa. 40 multiplica lá o 1, fica 40 sobre 2. Nós temos que a altura é igual a 20 unidades de comprimento. Sempre quando você tem um 30 graus, tá, gente, num triângulo retângulo, tá, você tem que o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Lógico, para justamente o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, dê meio, ok? E aí, por que é importante essa informação? É importante porque o exercício ficou simplesinho, porque agora você tem esse cateto. Agora vamos olhar no triângulo PCB. Então agora, no triângulo PCB, tá? O que vai acontecer agora? Tem uns 60 graus aqui e o 20 é o cateto oposto, o x é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então nós temos que tangente de 60 graus, né? E tangente de 60 graus, gente, é a raiz de 3, que nós já usamos essa informação, inclusive, na nossa sequência de exercícios, em exercícios anteriores. Então, cateto oposto, 20, sobre cateto adjacente, x. Isso daqui é igual a raiz de 3. Tá? Então, multiplicando aqui, o x está dividindo de um lado, ele passa para lá multiplicando. Então, nós vamos ficar com x vezes a raiz quadrada de 3 é igual ao 20. Vou dividir por raiz quadrada de 3, então vai ficar 20 sobre a raiz quadrada de 3. Não é conveniente deixar o número irracional no denominador, vamos racionalizar. Tá? Então, vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, isso aqui vai dar 20 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3 mesmo, ou simplesmente raiz quadrada de 9, que você sabe que é 3. Então, daqui nós temos que 20 raiz de 3 sobre 3 unidades de comprimento. Ok? Então vamos lá. Então presta bastante atenção no tipo de exercício envolvendo esse estilo de figura. Então aqui, 20 raiz de 3 sobre 3 com a medida do lado x. Porque aparece bastante exercício desse estilo, tá? Em provas diversas, em vários estilos de vestibulares pelo país afora, tá? E tanto no Enem também fica a dica para vocês. Avançando aí, vamos lá. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo, por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, nós temos a figura aí. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Então, vamos lá. Provinha recente do Enem. Tá? Então, essa é a figura que a prova apresentou pra gente. Vamos enxergar
Vou colocar uma figura aí como ela estava antes da dobradura, né? Supondo aí antes da dobradura. Como é que era? É um retângulo. E ele falou que era um retângulo de 18 por 12. Então aqui, ó, mede 12. Repara que esse ponto D, gente, antes da dobra, esse ponto ele estava aqui. Então o ponto D, ó, que foi passar ali, ó, antes ele estava aqui. Ou seja, a medida AD é exatamente a largura do retângulo. Então a medida AD, que é a largura do retângulo, está aqui, ó. É o 12. Como a base do retângulo é 18 centímetros e aqui nós temos 12, então 12 para 18, aqui nós temos 6. Então esse segmento DE aqui mede 6, ou seja, a hora que você faz a dobradura você leva essa medida, então o segmento DE vale 6, ok? Ele quer saber a medida de AE, vou chamar aqui de X. E aí, ó, destacando o triângulo que eu quero que vocês enxerguem aí, o triângulo ADE. Tá? Não vou colocar o nome dele aqui porque eu fiz um destaque na figura aí para vocês. Então aplica Pitágoras ali, ficou simples, ó, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado, 12 ao quadrado é igual a 144, 6 ao quadrado é 36. Então aí x ao quadrado é igual a 144 mais 36 dá o 180, certo? 6 com 4, 10 vai 1, 4 com 3, 7 mais 1, 8, 180. E aí para tirar a raiz quadrada de 180 eu já comentei com vocês, né? Acho que é interessante, aí de repente você já tem alguma multiplicação que facilite aí a sua vida. E você pode ir dividindo e aí se simplificando. Você pode, por exemplo, pensar no 180 como 9 vezes 20. Certo? Tem várias maneiras de dicas aqui que eu tenho para vocês. Ó, 9 vezes 20 é uma multiplicação legal para você pensar no 180. Por quê? Porque o 9 tem raiz quadrada exata. Ah, mas o 20 não tem, Carlos. Então quebra o 20 de novo. Ó. O 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Olha que legal. Raiz quadrada de 9 você sabe, raiz quadrada de 4 você sabe, a raiz de 5 vai ficar. Inclusive na alternativa tem uma raiz de 5 que eu já estou suspeitando que a alternativa do exercício é a D. Mas ou faz a fatoração, ó, divide por 2 dá 90, divide por 2 dá 45, dividido por 3 vai dar 15, dividido por 3 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Olha que legal, ó, o 2 vezes 2 é esse 4 que eu comentei para vocês. Esse 3 vezes 3 é esse 9 que apareceu aqui. E esse 5 está aqui. Tem que ser a mesma coisa, né? Então, a hora que você vai extrair a raiz quadrada, né? Desculpa, vamos extrair a raiz quadrada, então já tirei esse x ao quadrado. Então, já deixou de ser x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, a x é igual a raiz quadrada de 180. Então, ó, x ao quadrado, aqui eu vou escrever isso aqui como 4, vou escrever isso aqui como 9. Ou simplesmente você já pode tirar da raiz, para não ter que perder tempo. Lógico, no dia da prova você não vai ficar perdendo esse tempo de ficar escrevendo isso aqui novamente. Você já sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, você já sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, o 5 fica dentro da raiz. E 2 vezes 3 são 6, raiz de 5 centímetros, que era o que nós já estávamos desconfiados. Certinho? Ok? Tranquilo, fica a dica aí dessa dobradura, de carregar tanto medidas de segmento como ângulos e assim por diante. E mais essa extração da raiz quadrada de um número de um número irracional. Ok, vamos lá, continua Enem, recente, bem recente, aí 2020. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. Então tá aqui figura 1, que bonito, e a figura 2 uma representação aí mais menos carregada aí para a gente conseguir trabalhar as informações. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste. Então tem o poste, nós vamos pendurar ali a uma altura de 3 metros. Até o ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Então, a 3 metros de altura, essa informação está na figura. Mas esses 20 arcos aqui, vamos guardar essa informação, destacar essa informação.
O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, que está aqui para a gente na figura. Perpendicularmente no plano do chão. Isso é informação importante porque provavelmente vai aparecer um triângulo retângulo. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. Então 100 metros para 20 arcos. E deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de... Gente, então o mais difícil desse exercício é a leitura. Porque eu tenho 100 metros de comprimento para dividir em 20 arcos iguais, que seriam os segmentos de reta. 100 dividido por 20 dá 5, ou seja, 5 metros. Cada um desses segmentos aqui, dessas luminariazinhas aqui que ele vai esticar, vai ter o comprimento de 5 metros, porque 5 vezes 20 vai dar o 100 que ele quer. Então, olha o triângulo que nós ficamos, olha o triângulo que surge ali pra gente. Nós temos uma altura de 3 metros, deixa eu recolocar aquele cálculo ali para não tirar a informação de vocês aí, tá? Então, vamos colocar aqui, Então, eu peguei aqueles 100 metros de mangueira, dividi em 20 arcos iguais, deu 5 metros para cada arco, que é essa medida aqui. Então, nós temos aqui as mangueiras serão amarradas a 3 metros de altura no poste, e aqui eu tenho uma base X. Gente, novamente o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Tá vendo o que eu falo para vocês, gente? Ele aparece e aparece muito. Ou ele ou os seus múltiplos. Então vai lá, a gente já sabe que o x vai dar 4. X ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25. 9 para chegar no 25, né, gente? Falta o quê? 16, ou é só tirar 9 de 25? Que vai dar o 16. X ao quadrado igual a 16, x igual a 4 metros. Que é o que a gente sabia, não tinha que perder tempo em fazer esse cálculo. Isso aí caiu agora, 2020, extremamente recente. Então fica atento, fica muito atento às suas informações e lembra do triângulo 3, 4 e 5 e os seus múltiplos, né? 6, 8, 10, e assim 9, 12, 15, assim por diante, ou 30, 40, 50, tá? Fica muito atento porque ele é um candidato a aparecer nessa prova aí para vocês, ok? Vamos lá, novamente um Enem 2020 aí para a gente poder fechar essa sequência de trigonometria inicialmente aí apresentada para vocês. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então nós temos a figura aí ao lado, colocando aí o que é esse pergolado, né, o que está sendo descrito aí. Um arquiteto projeta o pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto, elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Então tá aqui a distância 30 centímetros, tá? Entre essas vigas, mas vou criar um espaço aqui, fazer uma releitura dessa imagem aí, que ele não é tão difícil de ser resolvido, mas ele é meio chatinho de vocês enxergarem aí, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, Vamos destacar, por exemplo, duas viguinhas dessas. Então, vou pegar aqui, vou pegar duas viguinhas aqui, vou fazer um corte aqui. Então, tem essas duas vigas. Tô passando um eixo, tá, gente, pelo centro, tá? Por que eu tô passando um eixo pelo centro? Porque ele tá querendo que a hora que tiver ao ângulo de 30 graus, metade dos raios apenas passem e a outra metade seja bloqueada. Então, os raios que estão incidindo por essa metade aqui, estão passando. E os raios que estão incidindo do outro lado vão ser bloqueados pela viga. E aí ele pede qual é a altura dessa viga.
Então vamos fazer uma leitura dessa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó, o ângulo de 30 graus com a perpendicular, tá? Que é o que ele fala aí de quando o sol estiver apindo aí. Então, ó, enxergando aqui, ó, olha o que nós temos que interpretar. Nós temos que enxergar qual é a altura dessa viga e vamos trabalhar com esse triângulo, que é um triângulo retângulo aqui. Se ele fala que a distância entre essas vigas é de 30 centímetros, então nós temos 15 centímetros para cá e vamos ficar com 15 centímetros para o lado de lá. Ó, propriedade da geometria plana importante para vocês aqui. Então nós temos aqui um ângulo de 30 graus. Esse ângulo ele está aqui embaixo de 30 graus, que é o que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Como isso aqui é uma perpendicular, tá? Então, como esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, 30 para 90 faltam 60 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro é o ângulo de 60 graus. E aí agora o exercício, você conseguindo enxergar, fazer essa leitura dessa imagem aí, agora o exercício se tornou um exercício tranquilo, tá? Por quê? Porque agora nós vamos verificar quais são os elementos do nosso triângulo. Então eu tenho um ângulo de 60 graus, tenho um triângulo retângulo, e o H é um cateto oposto e o 15 é o cateto adjacente. Então nós temos que trabalhar com a tangente de 60 graus, inclusive já utilizada em exercícios aqui anteriormente, que é a raiz quadrada de 3 ângulos notáveis, a tabelinha de ângulos notáveis. Quem é a tangente? Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, igual a raiz quadrada de 3. Então, o 15 está dividindo de um lado, ele passa para lá multiplicando. Então, fica 15 vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Isso aqui, centímetros. Não tem alternativa, Carlos. E aí eu já comentei com vocês. Gente, ó. Então, ó, raiz quadrada de 3. Então, vamos colocar aqui, isso aqui, aproximadamente 1,7. Tá? Então, vamos colocar lá. Então, nós vamos ficar com 15 vezes 1,7. Vamos montar essa continha aí, ó. 15 vezes 1,7. O que nós temos? 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então aqui dá 5, aqui dá 5 e aqui dá 2. Uma casa decimal. Então a altura tem, aqui já é aproximadamente, tá? Porque eu estou aproximando a raiz. Aproximadamente 25,5 metros. E aí ele pede, né? Ele está pedindo esse resultado aí aproximadamente. E o que mais está próximo pelas alternativas ali, ó. Então a altura vai ter que ter aproximadamente 26 centímetros, que está aí. Um exercício já um pouquinho mais delicado da gente enxergar, tá? Porque depois que você montou, depois que você interpretou todas aquelas informações, o exercício passa a ser tranquilo, porque ele passou a ser simplesmente uma tangente de 60 graus, que é um ângulo notável, certo? Então, ó, vamos ficando por aqui, vamos avançando aí geometria plana e equações de segundo grau para a gente encerrar essa parte inicial nossa, essa geralzona do ensino fundamental, para apresentar mais atividades aí do ensino médio para vocês, ok? Certo, gente? Muito obrigado, bons estudos, beijo no coração, grande abraço, sucesso para vocês, que a hora tá chegando. Obrigadão, gente, tudo de bom.